Olá, meus amores, meus queridos do sexto ano, aqui é a tia Sandra e hoje, na nossa aula de hoje, a gente vai começar trabalhando nosso conteúdo de espanhol, revisando, na verdade, o final da segunda unidade do nosso livro de espanhol. Isso mesmo, meus amores, a gente vai finalizar a segunda unidade para na próxima semana a gente já entrar na avaliação. Isso mesmo. Eu sei que vocês estão muito alegres, muito contentes, muito animados. Samia lá da minha maquiagem. Tá aqui pegando aqui a minha make. E hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana, muito legal, muito bom mesmo. Revisão do enfoque gramatical das páginas 17 até a 24 do nosso livro de espanhol. Então qualquer dúvida a gente vai tirar hoje, porque a avaliação é na próxima semana. Isso mesmo. Começando, meus amores, a gente vai falar sobre os artículos. Artículos, tá aqui? Artículos da página 17. O que são artículos? São os artigos. Isso mesmo, os artículos são os artigos. E aí a gente tem na página 17, vou só ler um pouquinho pra gente revisar esse conteúdo. Quando queremos fazer referência a um substantivo em concreto, utilizamos os artigos definidos. Quais são eles? El e los, lá e las. Em português, o que são os artigos? Artigos é aquilo que vai definir o substantivo, que vai dizer se é singular, plural, ou seja, é o que vai dar o gênero e o número do substantivo. Vai dizer se é singular ou plural, masculino ou feminino. E aí a gente tem os masculinos. Quais são os masculinos? A gente tem no singular el, que significa o, e los, que significa os. El, que significa o, por exemplo, el hombre, o homem. E los, que significa los hombres, os homens. Certo, meus amores? E a gente também tem os femininos definidos. Quais são os femininos definidos? Quando eu falo definido, é porque eu estou especificando o homem, os homens, a mulher, as mulheres. Eu estou dizendo que eu sei exatamente quem é a pessoa que eu estou querendo falar, certo? E aí a gente vem para o feminino. O feminino a gente tem la, que significa a, e las, que significa as. E aí a gente tem la, a. Exemplo, la mujer, que significa a mulher. E las mujeres, as mulheres. Com esse exemplo, a gente vai dar continuidade agora aos artículos indefinidos, que vão começar agora aqui. Os artículos indefinidos, quais são? Artículos. Aí a gente tem, quando queremos fazer referência a um substantivo sem particularizá-lo, usamos os artigos indefinidos. Quais são eles? Masculinos, singular, un ou uno, né? No plural, unos. Singular, un. No plural, unos. E aí a gente vai utilizar um exemplo. Por exemplo, aí no livro tem um exemplo. Quiero un libro de geografía. Geografía. Quiero un libro de geografía. Entenderam? Eu quero um livro. Eu não estou especificando, eu não dizer o livro. Eu não quero o livro de geografia. Não é aquele livro que eu quero. Eu estou dizendo, eu quero um livro de geografia. Já que eu vou dar um exemplo bem bacana para vocês sobre isso também. E aí, no plural, unos. Eu quero unos livros de geografia. Eu quero unos. Eu quero uns livros de geografia. Entenderam? Entenderam? Deu para entender, né? Esses aí são os indefinidos. Não estou dizendo que eu quero o livro, eu quero um livro de geografia especificamente, eu quero o livro, então eu quero os livros de geografia. Eu não estou especificando, eu estou dizendo um ou uns. Entenderam? Em espanhol, um ou uno, e no plural, unos. E aí a gente tem a forma feminina dos artículos indefinidos. Quais são essas formas femininas? No singular,
una, qualquer uma, una. E no plural, unas. Entenderam? Exemplo, una menina, una hija, una chica. Plural, unas chicas. Eu não estou especificando qual é a menina, não estou especificando quais são as meninas. Eu estou dizendo apenas que pode ser una ou unas. Não estou especificando quem foi a pessoa que fez o ato. Eu estou apenas dizendo que pode ser una ou unas. Certo? Então, aí tá a diferença dos artigos definidos e dos indefinidos. E tem a diferença também no singular e no plural. Eu vou entrar um pouquinho aqui na aula de religião, só um pouquinho pra vocês, tá? Só pra dar uma dica. Quando a Bíblia fala, quando Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 3, João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É isso? João 14 ou João 3? Se você vai estar confundindo agora. Eu sou o caminho. Ele não está dizendo eu sou um caminho. Ele está dizendo eu sou o caminho. Então ele está especificando que só tem um. Entendeu? Ou ele especifica. É isso aí que a gente define o que é artigo definido e indefinido. Certo? Voltando aqui, livro de espanhol, ainda na página 17, a gente vai falar agora sobre las contracciones del y al. Aí o que a gente tem? Contração é quando você junta duas palavras, certo? E aí a gente tem del. O que seria del? Del é o mesmo que de mais ele, ou seja, de mais o, dó. Entenderam? De em português, de. O, de mais o, dó. Em espanhol, de, que é o de também, ele, que significa o e, fica dele, mais de, mais ele, fica dele. Ou seja, do, não é o homem, mas do homem. Entenderam? Del hombre, do homem. Certo? E a gente também tem a contração al. Al é a junção de a mais o. E aí a gente fica ao. Em português a gente chama de ao. E em espanhol, al. Al. Eu fui ao encontro dele. Entendeu? Em português como seria? Eu fuiste al encuentro de él, dele. Entenderam? Deu pra entender aí? Mais ou menos, né? Mas facilitou um pouquinho. Dúvidas, não se esqueçam, entra no WhatsApp da tia Sandra, perguntem que a tia Sandra vai estar lá disponível para ajudar vocês. Voltando aqui, exemplos de contração, gente. A gente tem aqui no livro, eu aqui acabando meu espanhol procurando exemplo de contração. Mas a gente tem no livro, solamente las preposiciones de e a se contraem com o artículo masculino. Somente as preposições de mais o al, que eles se contraem com mais o a, aliás, que ele se contrai com o artigo masculino o. El lápis está ou seja, ao lado del pincel. O lápis está ao lado do pincel. El compás está lá, derecha del rotulador. O compasso está à direita do rotulador, do marcador. Ele saca puntas. Apontador, viu? Olha os pensamentos. Saca puntas em espanhol significa apontador. Ele saca puntas está à direita de la regla. O apontador está à direita da régua. Por que tem ele saca puntas? O apontador, o nome é feminino, saca-puntas, e o artigo que vem antes, ele, é masculino, porque acontece muito também em espanhol, tá? E aí a gente tem a primeira questão, complete o quadro de acordo com o que você leu, acredito que esse aqui a gente já fez. Vou deixar pra vocês aí um quadrinho bem especificadinho aqui pra vocês, que diz assim, ó, al é igual o a, preposição, mais el, artículo. Tá aí. O del é igual a de, preposição, mais el, artículo. Certo? Deu pra entender? Página 18. Gente, a gente já viu isso aqui, mas eu estou revisando porque a avaliação na próxima semana vocês têm que lembrar. El substantivo, página 18.
Los substantivos gato, bolígrafo, bondad, amistad sirve para nombrar personas, animais, objetos, ideias e sentimentos. Isso aqui a gente também já viu. Substantivos, como vocês já sabem, são palavras que dão nomes aos seres. A boneca, o cachorro, o gato, o carro. Entenderam? Tudo isso são nomes de seres, de coisas que existem. Então, substantivos basicamente é isso. El plural de... Aí a gente tem a diferença em espanhol. El plural de manzana. Manzana, o plural de manzana é maçanas. Normal, manzanas. Ciudad termina com D, aliás, aí fica ciudades. Apenas acrescenta S. Lei, terminado com Y, acrescenta ES. Leyes. Pes, termina com Z, não se esqueçam. Quando o substantivo terminar com Z, você tem que automaticamente trocar o Z por C e acrescentar ES. Lembrem disso, tá? Então, na verdade é o seguinte. Substantivo comum, terminou com vogal, acrescenta o S, tá? Para passar para o plural. Terminou com consoante muda, como exemplo de ciudad, acrescenta ES. Terminou com Y, tira, ou acrescenta ES também, desculpe. E terminou com Z, tira o Z, troca o Z por C e acrescenta ES. Depois de trocar o Z por C, você acrescenta ES. Aí a gente tem na página 19, el gênero masculino e feminino, né? Vocês já sabem. El niño, la niña. El señor, la señorita. El professor, la professora. El marido, la mujer. Entenderam? Masculino e feminino vocês já conhecem bem em português. Alguma dúvida em espanhol? Nós temos aqui também. A gente já estudou, volto a falar, nós estamos apenas revisando. Mas se tiver alguma dúvida, entra comigo no PV. E aí a gente tem uma observação. Los substantivos que terminam em ante ou ista tienen una sola forma para el masculino e el feminino, tá? Os substantivos que terminar com ante ou com ista, eles formam única para masculino e para feminino. Exemplo, el estudiante, o estudante. La estudiante, a estudante. Não mudou o substantivo, ele continuou da mesma forma. O estudante é estudante. El estudiante, la estudiante. A palavra estudiante continua igual porque termina em ante. Outro exemplo, a palavra el turista terminou em ista. Então, el turista, o turista. Como é que vai ficar a forma feminina? La turista. El turista, la turista. Ou seja, o nome turista não mudou, porque termina em ista. Tanto masculino como feminino, você vai mudar apenas o quê? O artigo que vem antes do substantivo, para identificar se é masculino ou feminino, certo? Página 20. Na página 20 nós temos adjetivos demonstrativos, os adjetivos demonstrativos. Para indicar objetos, pessoas ou animais, utilizamos os demonstrativos, que também indicam se falamos ou se referimos a algo que está perto, a meia distância ou distante, tá bom? Ou distante mesmo. Perto, mais ou menos perto, ou distante, é isso que ele quis dizer. Então, no caso um adjetivo demonstrativo, este es mi hermano. Quando uma coisa está perto, você já sabe, algo que está perto nós utilizamos este em português. Um pouco mais distante, mas não tão longe, esse. E bem longe, aquele. Em espanhol não é diferente. Perto, este, esta, esto, certo? Isto, desculpe. Um pouco mais distante, eso, essa. E bem longe, aquele, aquéria. Entenderam? Perto, um pouco mais distante e longe. Esto, eso, aquele. Entenderam? Muito bem. E aí nós temos a forma do singular e do plural desses adjetivos demonstrativos que estão demonstrando, tá? Estão indicando alguma coisa. E aí nós temos para o perto, cerca, este, esta, no singular. No plural, estos, estas. A média distância, ali, né? Ali um pouco mais perto. No singular, esse, essa. No plural, essos e essas.
Para coisas que estão distantes, no singular, aquele, aquelha. No plural, aquelhos, aquelhas. Certo? Dúvida? Nós temos também aqui, já finalizando, os adjetivos possessivos. Adjetivos possessivos. Espero que essa aula vocês estejam tirando todas as dúvidas de vocês, tá? Exemplo, Ana, el professor tiene un coche. Su coche es azul. Ana, o professor tem um carro. Olha a informação dela. Ana, o professor tem um carro. O carro dele é azul. Ei, informação. Ana, el professor tiene un coche. Su coche es azul. Nesse caso, são adjetivos possessivos. Ana, o professor tem um carro. Seu carro é azul. Quando dá a ideia de possessivo, a ideia de possessão, ideia de posse, ideia de ter, entendeu? Pode ser eu tenho alguma coisa, você tem alguma coisa, ele ou ela tem alguma coisa, entenderam? Ideia de posse, de ter alguma coisa. O professor tem um carro. Seu carro é azul. Seu, aí já é ideia de posse, de alguém. Se é seu, é de alguém. Certo? Aí ela pergunta, qual é el color de tu coche? Ela pergunta, qual é el color de tu coche? Qual é a cor do carro? A outra já falou, né? É azul. Esses são os adjetivos possessivos. E a gente tem uma tabelinha também aqui que eu vou deixar especificando de um por um para vocês não se esquecerem. A gente tem no singular, Joe, quando eu quero dizer Joe, possessivo de Joe, me, plural, miss. Tu, uma coisa que é sua, tu, no plural, tus. Ele, ela, você, su, plural, sus. Aí a gente tem agora nosotros ou nosotras. Aí primeiro uma forma masculina. Nosotros, singular, nuestro. Plural, nuestros. Singular, nuestro. Plural, nuestros. Forma feminina agora, nosotras. Singular, nuestra. Plural, nuestras. Temos também vosotros. Primeiro a gente vai para o gênero masculino. Vosotros, masculino, singular, vuestro, plural, vuestros. Forma feminina, vosotras, singular, vuestra, plural, vuestras. E por último nós temos elas, elas ou te, singular, su, plural, sus. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão de hoje para avaliação. Estejam se preparando. Próxima semana eu aviso como é que será realizada essa avaliação maravilhosa das unidades 1 e 2 do nosso livro de espanhol. Tá certo? Tchau, até a próxima aula.